Do mundo espiritual, superior, do coração de Deus, do coração do Cristo, vem toda a extrema vibração de ajudar a humanidade. Assim como os bons samaritanos saem distribuindo pão e vêm ajudando, aqueles pobres deitados nas calçadas que precisam de uma palavra de conforto e de um gesto de carinho. Não precisem que se divulguem, que eles estão sendo ali ajudados por pessoas que estão bem postas na vida. Caridade se faz do que, como ensina Jesus, que não saiba a mão direita o que fez a esquerda, para não levantar a vaidade em alguém que está tentando reabilitar a sua encarnação, mas que faz sempre questão de lembrar da caridade que fez aos seus irmãos. O mundo está passando por uma transição e as pessoas estão sendo levadas a fazer uma escolha. Está na hora, e chegou a hora de separar o joio do trigo, e isso está acontecendo sem que a humanidade perceba as definições que cada um estão tomando. Desde os líderes mundiais políticos aos líderes mundiais religiosos, principalmente, que entraram em um campo de disputa de poder e esqueceram de suas missões junto ao plano terrestre, na direção dos seus povos e dos seus rebanhos. O instinto egoístico aflorou de tal forma que a humanidade entrou num caminho obscuro sem ter qualquer certeza de onde iria chegar. Mas dentro dessas falanges que intervêm na humanidade, Nossa Senhora Maria Santíssima, que sempre presente esteve nos momentos cruciais da humanidade, e também o grande arcanjo Miguel, que se faz presente nessa hora crucial que a humanidade está vivendo. Hora de definição. Mas hora de definição individual, coletiva, mundial. Enquanto as pessoas olham os defeitos alheios, não estão corrigindo os seus. E quem não corrige os seus, se mistura àqueles ao qual estão errando, e ainda continuam criticando os erros alheios e amaldiçoando os mesmos pelo mesmo tom amaldiçoador com que está ali vivendo a sua vida. Criticando e combatendo os outros, esqueceram-se de combater os próprios erros íntimos, o que os levaram ao mesmo caminho obscuro daqueles que apenas enxergam os erros alheios, não corrigindo os seus. Quando lhes é falado que 2/3 da humanidade não ficarão aqui no planeta Terra, desses 2/3 a humanidade contabiliza apenas aqueles que reencarnam ou aqueles que tentam reencarnar, esquecendo-se que, diante desse mundo globalizado espiritual material, há cerca de 21 bilhões de espíritos na Terra, mediante as ações que a humanidade vem enfrentando de escolhas. As escolhas que vêm demonstrando a personalidade que cada um traz. Lembrando que cada um está demonstrando nas suas escolhas, pelas suas palavras, pelas suas índoles e pelas suas atitudes. E a grande maioria dos encarnados tem se mostrado facilmente manipulados pelas falanges inferiores que, não tendo nada a perder e sabendo que esses encarnados eram ex-participantes ou ex-membros dessas falanges inferiores do umbral, que escolheram por razões apenas materialistas e razões pessoais inertes as suas condutas elevatórias, apenas se misturaram à sua própria inescrupulâncias pessoais, escolhendo os caminhos tortuosos, escolhendo a porta larga, se perderam e se misturaram. Essa grande massa mediunizada está marchando
como implica lá no Apocalipse, como está escrito nas centúrias também de Nostradamus, e também nos livros em que indicam as mudanças planetárias, que as massas mediunizadas marchariam, e essas mesmas estão enganando e ludibriando aqueles apenas a qual fazem parte dessas índoles maldosas, inescrupulosas contra os próprios valores morais da existência do planeta. Todos aqueles que defendem as justificativas para as falhas é que fazem parte das mesmas. Todos aqueles que induzem, a pedofilia, ao comércio de órgãos, à venda de almas, à venda de salvação, e que utilizam-se das religiões como das forças políticas inescrupulosas contra o valor humano legal, são as formas claras de cada um ver as escolhas que fizeram. O mundo está cheio de pessoas encarnadas de baixa condição moral. Mas também os mesmos estão sendo ali conduzidos ou parceiros dessa mesma condução imoral de suas escolhas, principalmente ao campo que induz ao sexo e o mau uso dessa energia que o sexo utiliza na vida dos seres humanos. Observem que os instintos estão aflorados com o desejo sexual extremamente controlador e manipulador de vidas, onde homens e mulheres, querendo se aproveitar sexualmente de pequeninos, de crianças, de vulneráveis, de pessoas que tenham qualquer problema de locomoção, qualquer problema mental, qualquer problema espiritual, que estão sendo abusadas por essa classe de espíritos que reencarnaram para cumprirem a sua missão regeneradora, e os mesmos acabaram mostrando que realmente não têm condições mais de viverem aqui no planeta. O mundo está vivendo essa vibração horrorosa em função do despejo que está havendo no mundo espiritual inferior. As legiões de Miguel Arcanjo estão agindo em toda a humanidade para liberarem as prisões, os abismos, onde habitavam aqueles espíritos já presos há milhares de anos, que os mesmos não conseguirão mais se regenerar nesse planeta. Essa vibração que vocês sentem, esse instinto ao suicídio, esse instinto depressivo, e essa perda de diferenças pessoais, essas perdas de manias inescrupulosas que cada um vive ou demonstram em suas fraquezas, é a forma com a qual cada um demonstra estar ligados ao mundo inferior. As falanges de Miguel não estão separando o joio do trigo. Apenas esses mesmos que já fizeram as suas escolhas instintivamente, e alguns estão sendo amarrados e levados a essas naus que estão sendo deportados para outros planetas da mesma faixa vibracional sombria, ruim, do qual fazem parte. O mundo está passando por uma limpeza. O mundo está passando por uma reciclagem. E o que cada um dos irmãos vê e vivencia é apenas a revelação da personalidade que cada um tem. Contudo, a ação do amor também vem agindo para poder livrar os irmãos que ainda estão em chances de reparação, para que os mesmos possam tomar consciência de que não devem se misturar a essas causas perdidas das vidas anteriores que tiveram. Seres que reencarnaram para se reabilitar estão lutando contra os seus maus instintos, as suas más tendências, estão sendo levados em contas nesse campo de, como que refugiados, aguardando a chegada da hora de haver ali a contabilização dos feitos de cada um. A contabilidade da vida de cada um é a soma de todas as encarnações ali presentes em suas atitudes.
Vejam os movimentos egoísticos com que o mundo vive. Vejam as reações que cada um demonstra quanto aos seus próprios rebanhos. Vejam que líderes religiosos falidos não estão se importando o que está acontecendo dentro da sua própria ideologia religiosa, querendo apenas se intrometer em campos políticos dominadores a fim de satisfazerem a sua própria vontade, o seu próprio desejo. O mundo entrou na reta final, na reta de transformações. E tudo que já lhes foram advertidos quanto às manifestações da Mãe Natureza quanto à humanidade, visto claro e é notório que o planeta está em mutação. As energias cósmicas do qual o planeta faz parte estão interagindo no intuito de salvar o próprio planeta da maldade dos seus habitantes. Os seus habitantes que emporcalharam a terra, como está lá em Isaías, terão que sair da casa, sair do planeta. E para que isso aconteça, não se sai em formas encarnadas, saem desencarnados. Portanto, vão ocorrer desencarnes coletivos na humanidade, provocados pela natureza que estará buscando seus espaços ocupados pelos homens. Então, homens que aterraram rios, lagos, lagoas, homens que invadiram as áreas oceânicas, homens que invadiram mangues, homens que invadiram os pântanos, os homens que invadiram a vida no mar, vão enfrentar o retorno do que a natureza tem-lhes a oferecer. Contudo, diante das tempestades que irão ocorrer, tanto solares quanto pluviômetras, e fará com que muitos irmãos, milhares e milhares de irmãos, em todo o planeta Terra, deixarão seus corpos, deixarão sua roupagem e partirão para o mundo espiritual dentro dessas naus e ali já serão levados a planetas intermediários ao qual já foram falados anteriormente. Não se trata de destruição, nem se trata de vingança. Se trata, sim, de apenas dar aos justos, àqueles que perseveraram e que sofreram durante tanto tempo, às vezes milênios, nas mãos desses manipuladores religiosos, na mão desses manipuladores políticos, a hora da liberdade, a hora de receberem o seu prêmio pela perseverança e a herança ditada pelo Cristo, onde o próprio Cristo habitará com eles aqui na terra. Todos esses que se julgam salvos são os primeiros a partirem. Portanto, fiquem atentos a desencarnes coletivos, desencarnes de líderes religiosos, principalmente, e de líderes políticos contrários à vida. Líderes que favorecem o aborto, líderes que favorecem a fome, a miséria da humanidade. Como os Espíritos de Deus também reencarnam, dentre todas as operações da qual os homens estão esperando, apenas para usufruir daquilo que os próprios homens estão se dando como herança, achando eles que são merecedores gratuitamente de receberem dinheiro, poder, para poder se tornarem tiranos como aqueles que estão saindo da terra e tomarem o poder. Nunca foi pela vingança e nunca foi pela opressão que a humanidade evoluiu. Desde os primórdios da antiga Atlântida, onde todas as manipulações genéticas, de o mesmo que os homens hoje chamam de Operação Storm, de Operação Nessara, Gessara, ou seja, devolver os benefícios das localidades exploradas, isso está muito claro que isso está vindo já no plano da forma de corrigir as faltas, de corrigir os erros cometidos pelos conquistadores
do antigo mundo e do mundo moderno que fazem a mesma coisa, invadindo países para explorar as suas riquezas, nas formas de organizações, nas formas, inclusive, de utilização de nomes bem sugestivos, né? Ações humanitárias. E sempre utilizando-se desses nomes, ações humanitárias, foram descobrindo as riquezas existentes em todos os países. E o país da vez do qual eles desejam ou desejaram explorar e só não sabem o porquê não conseguiram ainda pela intervenção divina é o Brasil. Essas organizações manipuladoras mundiais que querem porque querem descobrir as riquezas aqui, não sabem que aqui foi colocado um manto de proteção magnético que impede com que esses satélites poderosos consigam visualizar o tamanho da riqueza, porque a tecnologia divina é superior àquela conhecida pelos homens, do qual usam-se de lentes capazes de enxergar o que existe no subsolo de todos os países, e todas essas lentes agora estão voltadas ao grande continente chamado Brasil, a grande terra chamada Brasil, e ao seu povo que está aqui reencarnado, ao seu povo que está aqui, não como refém do mundo, mas como defensor dessa terra varonil, que irá depois usufruir dos benefícios, sim, da recompensa por todo o momento de infortúnio do qual viveram esses séculos todos passados. Enquanto alguns pensam apenas nas dores, nas unhas encravadas, nos processos circulatórios, nas dores de coluna, dores de cabeça, dores do coração, e que de forma alguma aproveitaram o momento para se curarem desses malefícios, serão agora colocados em prova todo o conhecimento que lhes foram dados. A chance de curar é agora, como o Brasil está sendo curado de uma chaga terrível que afetou seu povo, que afetou, inclusive, ou que haveria de afetar a sua missão gloriosa. Como Jesus não dorme na polpa, como Jesus não dorme na proa, como Jesus não dorme em tempo algum, tranquilo como é o Cristo e planejador, agindo agora, coloca o Brasil em seu devido lugar, mesmo contra a vontade de alguns que querem ali manifestar seu desejo tirânico de querer manipular o povo à sua vontade e, com isso, subtrair riquezas. Quando falamos que os falangeiros de Miguel Arcanjo estariam agindo, muitos deles estão reencarnados. Estão reencarnados e agindo, prendendo, apreendendo esses que exploraram o povo no campo político, no campo religioso, no campo científico, que queriam apenas continuar enganando. Iludidos estiveram quando negaram a justiça divina e a presença da falange do arcanjo Miguel, que não age subliminarmente diante dos conceitos do qual os homens, tidos como religiosos, espiritualistas, assim imaginavam poder manipular. Ninguém manipula o arcanjo Miguel. Ele obedece diretamente às ordens do Cristo e com isso determinou que os seus melhores soldados reencarnassem na Terra. Os mesmos estão reencarnados, estão provocando uma limpa em todo o planeta. Por isso haverá muitas denúncias de corrupção em todo o planeta Terra e esses poucos espíritos da falange de Miguel Arcanjo que estão reencarnados agirão pelo mundo e com isso farão com que as ovelhas que estavam ali adormecidas, esperando a voz do seu pastor, acordem. E quando um povo acorda para a sua missão poderosa, esses que os manipularam, que queriam apenas usufruir da ingenuidade ou mesmo da bondade do seu povo, não mais o conseguirão. Vocês verão empresas poderosas fecharem suas portas porque utilizaram mal o poder que tinham, poder bélico, poder armamentista,
que apenas escravizavam as pessoas mentalmente, assim como poderosas empresas de telecomunicações que também irão fechar as suas portas devido à falência moral que alcançaram e por determinação do Supremo Governador da Terra, o Cristo Jesus, que estará eliminando todos esses do caminho da evolução da humanidade. Esses que querem tirar a oportunidade da liberdade do ser humano, esses que querem apenas usufruir dos prazeres ali, alienando as almas e as impedindo de aprender e de evoluir, esses serão expostos em suas malignidades e daí adiante terão que sair do planeta. Não mais aqui ficarão. Essa é das razões pelas quais informamos aos irmãos sobre esses trovões, esses raios e esse campo magnético que começa a formar-se pela Terra, semelhante ao que ocorre na aurora boreal no polo ártico. Aonde isso ocorrerá pela formação energética também em todo o planeta, inclusive na própria linha do Equador, inadmissível situação pelo grupo de ciência aí reencarnado que não conhece os fundamentos das leis e do que ocorre no universo afora. São mentes pequenas situadas em campos pequenos evolutivos que se julgam dominadores da ciência divina e não. Do mesmo esses que manipulam vírus que acham que podem manipular mentes. Tudo está sendo exposto e ficará exposto diante da força e da ação misericordiosa que esses irmãos da falange de Miguel Arcanjo, e tem que ser eles agora, tem que ser eles, os mesmos que libertaram a França, libertaram outras nações das garras da opressão, da perseguição e de tudo que impede a liberdade do ser, de agir, de ser. Nada de manipular as comunicações, nada de manipular as mentes humanas. Não é do Cristo que essas determinações vêm, como alguns irmãos religiosos tentarão fazer com seus rebanhos, induzindo-os aos erros. Mas a ação dos anjos, a ação misericordiosa do Cristo, fará com que os falangeiros, os irmãos encarnados e desencarnados da falange de proteção da Terra interajam por campos menores, chegando aos picos mais altos aonde estão os comandantes desses rebanhos, de pessoa em pessoa, de mente em mente. Digo-vos, pois, não esperem facilidades. As coisas, como advertem os nossos irmãos, começarão a melhorar para o planeta Terra a partir do próximo ano, mas entendam que a justiça divina está agindo. E muitas coisas que os irmãos acharão que seria punição divina é apenas correção de rumo junto aos caminhos o qual o planeta aqui está sendo levado. A verdade pela verdade prevalecerá. Entendam que a humanidade chegou a um momento crucial, onde todos quantos precisavam reencarnar, assim já o fizeram, em suas missões gloriosas ou em seus resgates kármicos, como assim o fazem. Será o fim dos abortos, será o fim da fome, será o fim da miséria, será o fim dos desmandos, será o fim da tirania, será o fim das ideologias humanas controladoras da humanidade, será o fim da morte, será o fim da morte. Por quê? Porque a vida o é em todos nós, encarnados e desencarnados. Não há tempo a perder com lamentações, muito menos acusações. Acusam aqueles que sempre atiraram pedras aos seus próprios pares, condenando-os pelos mesmos erros que os tais assim o cometem.
Aqueles que sempre julgaram os outros começam a ser julgados. Aqueles que sempre acusaram os outros começam a ser acusados. Ainda assim, digo-vos, pois, que a perseguição a tudo que se refere ao Cristo já começou. É a ação do anticristo. É a ação de toda maldade em perseguição à crença crística, aos ensinamentos do Cristo diante da humanidade. Portanto, haverá sim perseguição aos bons, mas do mesmo jeito que o grande arcanjo, o príncipe do Cristo, agirá em defesa, de países e nações, também haverá a defesa para os verdadeiros cristãos que não negam a sua fé. Do mesmo jeito que a humanidade incendeia a igreja, e nem mesmo seus líderes, nem mesmo ninguém sai em defesa, demonstrando essa ação que o anticristo está agindo dentro das catedrais, dentro das igrejas, induzindo esses mesmos apenas, iludindo-os com o poder que eles não têm, com a riqueza que eles não têm, pois o anticristo nunca deu nada a ninguém, apenas usou os invigilantes, usou os gananciosos e, mentindo para eles, os colocaram sob a sua própria ganância. Tudo que se opõe ao Cristo é o anticristo, não é um ser, é uma vibração, é uma falange que está agindo em todo o planeta, tentando sufocar a ideologia do Cristo, tentando acabar com aquilo com que o Cristo deixou-nos há mais de 2000 anos. Portanto, humanidade, Jesus, guardem isso, Jesus não está assumindo o planeta novamente. Jesus está aparecendo sob o domínio do planeta, porque o mesmo Cristo, sabendo de tudo isso, deu oportunidade para que todos os seus inimigos pudessem se regenerar. Jamais uma alma vai se perder, mesmo que para isso demore-se milhões de anos nos campos de regeneração em outros planetas. Como Cristo está sob também os pares crísticos desses planetas circunvizinhos, essa ação dessas falanges misericordiosas fará a grande expurgação do planeta. O Cristo está governando como sempre governou o planeta, misericordioso como é, cientista como é, político como é, e agora assim será. Sem desmandos, sem desgovernos, sem falsos reinados, tirando essa tirania que atormentou o mundo nesses anos todos. É hora de acabar com a hipocrisia dos hipócritas, que pregam a pobreza e vivem na riqueza, que pregam a renúncia e vivem na luxúria, que pregam a pobreza para os pobres e colocam os pobres no campo contra aqueles que alcançaram sua riqueza, em vez de ensinarem que aqueles que têm pobreza devem procurar o caminho da riqueza, primeiro da alma, da mente, da libertação, e jamais a invasão, a opressão, jamais a guerra, jamais a anarquia ensinada até então. O planeta começou a demonstrar a sua força de luz. O planeta Terra vai resplandecer diante dessa galáxia, e a ação daqueles que estão conosco, nessas falanges vindas de fora para dentro, agirão. Portanto, não tenham medo do que verão pelo céu. Não tenham medo do que estará acima das nuvens. E pasmem, quando vocês virem as nimbos sobre o planeta, não temam. É a ação misericordiosa vindo socorrer a humanidade. Nada há que temer. O Cristo está à frente.
à frente de tudo e de todos. Vosso irmão em Cristo, Agostinho.